Em meio talvez a maior semana do ano do São Paulo enfrenta o São Bernardo pelo Campeonato Paulista pela segunda rodada e você vai ver todos os detalhes daqui a pouquinho, depois da vinheta. São Paulo! Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo de São Paulo e São Bernardo que jogam pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo que estreou com uma derrota vexatória contra o Mirassol no último domingo, 3-0 na Lomba, e ainda teve tudo que aconteceu no Fantástico, no SBT, enfim. Mas a semana turbulenta do São Paulo pode acabar finalmente com o impeachment de Júlio Casares. O torcedor do São Paulo vai se dividir entre o jogo de São Bernardo e a sexta-feira, na qual teremos a votação do possível impeachment do atual presidente de São Paulo. Se Deus quiser, vai acabar essa desgraça. Bom, mas vamos falar do jogo, que é o que a gente se propôs aqui, né? O São Paulo, como a gente falou, estreou, né, de forma ridícula contra o Mirassol. Crespo deve fazer algumas mudanças, mas o São Bernardo estreou goleando, liderava o Campeonato Paulista na primeira rodada, ganhou de 4-0 do Capivariano, e vamos ver os destaques aí, já que o São Bernardo também subiu a Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada, né? Disputou a Série C e foi promovido à Série B, vai disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Vamos ver como é que foi o ano passado do São Bernardo, que estreou, né, com a maior goleada da primeira rodada no Campeonato Paulista. O São Bernardo fez 38 jogos, foram 16 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. 42 gols a favor, 38 gols contra, eliminado nas quartas de finais do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, tomou um 3-0 logo nas quartas de finais, foi quarto colocado na Série C e promovido, então, à Série B do ano de 2026. Teve como seu principal artilheiro Fabrício Daniel, com 5 gols, que continua na equipe, e no destaque aí o Robson, que foi quem fez mais jogos, aí 36 jogos na temporada 2025, jogador também que já está há bastante tempo, desde 2021, na equipe do São Bernardo, é uma das referências desse elenco que vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Vamos relembrar a temporada do São Paulo também, né, de 2025, com números aí na... Nos números do São Paulo de 2025, 66 jogos, 27 vitórias, 17 empates e 22 derrotas. 79 gols a favor, 73 gols contra. Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, nas oitavas de finais da Copa do Brasil e nas quartas de finais da Copa Libertadores, terminou o Campeonato Brasileiro em oitavo lugar. Seu principal artilheiro teve Luciano, com 16 gols, e no destaque, Lucas Moura, que, né, teve aí o post do seu empresário no último final de semana, logo após o jogo, né, criticando o Crespo e dando o primeiro spoiler: Lucas deve ser titular amanhã no jogo contra o São Bernardo. O São Bernardo é uma equipe nova do futebol brasileiro, fundada em 2004. Então, o histórico de confrontos entre São Paulo e São Bernardo é recente, vocês vão ver aí logo na sequência. O São Bernardo, que é um time que foi montado um pouco na política da cidade, né? Tem aí políticos que acabaram fundando o time lá em 2004. Eles passaram aí por diversos donos, né? Hoje o Grupo Magno, que é o dono e principal investidor da equipe do ABC Paulista. Vamos dar uma olhada nos números do histórico entre São Paulo e São Bernardo aí na... São 8 jogos entre São Bernardo e São Paulo. São 5 vitórias do São Paulo, 1 empate e 2 vitórias do São Bernardo. São Paulo fez 15 gols, o São Bernardo apenas 8. O último jogo em 2025 foi na última rodada do Campeonato Paulista, vocês vão se lembrar. São Paulo visitou o São Bernardo e ganhou o jogo de 3-1 lá no estádio 1º de maio, garantindo assim a classificação às quartas de finais para enfrentar o Novo Horizontino até então. São Bernardo que vem, né, evoluindo aí ano a ano, como a gente falou agora, promovido à Série B do Campeonato Brasileiro, tem um grupo forte por trás aí, que investe no futebol, e que vem aí se classificando praticamente aí nos últimos anos no Campeonato Paulista, né? Então, um adversário complicado, que fez seu último jogo somente em outubro do ano passado. Então, é um time que descansou, né, tem treinado há mais tempo. Esse ano é uma temporada típica, começando antes do São Paulo todo torto, né? E ainda sem pré-temporada. Enfim, jogo complicado no Morumbi. O torcedor do São Paulo está preocupado, né? E com todo o furdunço que tem acontecido nos bastidores do São Paulo, torna isso cada vez mais complicado. Mas veremos como é que São Paulo e São Bernardo vão vir a campo. Mas antes, vamos trazer a ficha técnica da partida aí na tela. Estádio do Morumbi, às 21h45. O São Paulo enfrenta o São Bernardo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo é exclusivo da HBO. Então vai passar no streaming da HBO para quem tem TV a cabo no canal TNT, beleza? Já fica o convite. Amanhã estaremos ao vivo, direto do Morumbi. Estarei lá pela Fute Mais, narrando São Bernardo e São Paulo. Então fica o convite aí. Já vou deixar também o link aqui embaixo para que você consiga acessar aí e conferir a nossa
narração. Bom, vamos ver aí os possíveis times de São Paulo e São Bernardo também aí na tela para vocês. Bom, o São Paulo tomou uma traulitada no último domingo, né? Crespo foi muito criticado, inclusive, pela escalação e principalmente pela atitude do time, né? Que não reagiu a um Mirassol todo desconfigurado, né? Para quem tá assistindo o vídeo, a gente tá fazendo esse vídeo hoje na noite da quarta-feira. O Mirassol acabou de tomar um atropelo do Primavera de Indaiatuba, que tá estreando na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então vejo que o Mirassol também não tá aquelas coisas, né? Acabou também em 8 de dezembro o Campeonato Brasileiro, perdeu 14 jogadores durante essa janela, tá reformulando o time e parece que o São Paulo tava um catado, o catado era do São Paulo, que tinha, né, que praticamente não trocou ninguém do elenco de um ano para o outro. Então, é preocupante aí, mas o Crespo criticado, inclusive aí, como a gente falou, o próprio empresário do Lucas acabou colocando um post nas redes sociais criticando o Crespo. O Crespo faz bastante mudança no time titular, que tá aí na tela para vocês. Bom, o time que deve ir a campo para enfrentar o São Bernardo amanhã deve ter Rafael no gol. E aí já a zaga com duas alterações ao jogo do Mirassol. Rafael Tolói deve entrar pela direita e Arboleda deve ser o zagueiro centralizado. O Crespo deve manter o Sabino ainda pela esquerda. Na lateral direita, o Cedric para direita do Souza, mantém-se aí na lateral direita, e aí mudanças drásticas no meio de campo, né? Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Moura devem fazer aí o trio de meio de campo. E na esquerda, o Ferreirinha deve ser o titular, né? Lembrando que na última rodada o Nicolas foi o titular, né? Não foi bem, né? Não começou bem aí a temporada. O Ferreirinha entrou, até deu uma melhorada ali no lado esquerdo. Mas o São Paulo estava muito mal na partida, né? Todos os jogadores ali. Foi uma partida desastrosa na estreia no Campeonato Paulista. Mais à frente, Luciano e Tapia. Tem uma dúvida aí se talvez o menino Luca também pode começar jogando, deixando o time mais leve, né? Vamos ver aí como o Crespo deve levar o São Paulo a campo. E vamos ver aí também o adversário do São Paulo na tela para vocês. O São Bernardo contra o São Paulo deve ter Alex Alves no gol, Hugo Sanches, Elder, Wellington Manzoli e Pará. Meio de campo formado por Foguinho, Robson e João Paulo. Mais à frente, Vitor Andrade, Felipe Garcia e Echaropan, artilheiro do Campeonato Paulista, formado nas categorias de base do São Paulo, que já está aí no São Bernardo também há um pouquinho de tempo, o time do técnico Ricardo Catalá. Bom, para mim vai ser um jogo complicado aí pro São Paulo, né? O Crespo fazendo alterações aí para tentar dar sangue novo no time, né? Ter algum fator aí diferente. O São Bernardo já mostrou aí no começo da temporada que deve ser um adversário duro aos times grandes, né? Já meteu uma goleada 4-0 no Capivariano, tá? Desde outubro aí que encerrou a temporada, então já se preparou, treinou muito mais, está muito mais preparado que o São Paulo para esse início de temporada. E além de tudo, o São Paulo ainda tem essa questão política aí que deve não, né? Vai estar interferindo no time e também amanhã deve ser o Morumbi diferente, né? O Morumbi mais hostil, não acredito num Morumbi com bom público, jogo tarde, time nessa draga toda, mas quem deve ir ao Morumbi deve protestar bastante. A organizada já se manifestou falando que não vai protestar durante o jogo, somente no começo, no intervalo e no final, mas isso eu acho que vai depender muito também da partida, né? Só pode tomar outra trauletada, pode ter certeza que os protestos começarão antes do final do jogo, né? O impeachment, ou não, melhor, na sexta-feira acontece a votação sobre o pedido de afastamento do presidente Júlio Casares, né? Vai começar às 18h30. Também tem uma convocação aí da torcida organizada e de alguns canais da mídia alternativa aí pedindo para que o torcedor vá ao Morumbi protestar ali na porta. Lembrando que o São Paulo já emitiu uma nota falando que às 15 horas encerrará as atividades do clube para que a votação aconteça, né? Então, é importante lembrar também que a gente teve um ganho importante, né? Para quem não acompanhou a semana do São Paulo, o Alten Aires tinha falado que a votação seria somente presencial, né? E com 75% de aprovação para que o presidente Júlio Casares fosse empichado. Mas, né, teve uma liminar aí, inclusive, com a participação da Amanda, né, uma das seguidoras aqui do canal e também líder da torcida Tricolor PCD, na qual derrubou essa mudança, né? Teve uma liminar aí ganha, inclusive o Casares tentou derrubar essa liminar, mas a desembargadora Mônica, se eu não me engano o nome, manteve a decisão, então a votação será presencial e online, né? Então o Júlio Casares precisa receber aí 171 votos, se eu não me engano, para que ele seja afastado. Isso é uma vitória importante aí, a gente que conhece a Amanda aí há algum tempo também, acho que é uma vitória importante pro São Paulo, né? E aí um orgulho nosso aí que a Amanda tem tocado isso junto a outros
colegas advogados dentro dessa frente que os canais aí e também os São Paulinos montaram, né? E uma vitória do torcedor São Paulino que aconteceu hoje, né? Ou, na verdade, você deve estar assistindo esse vídeo no dia 15, mas aconteceu no dia 14. Então, um ponto importante aí também mencionar a vitória dessa força São Paulina que tem combatido essa desgraça toda que vai acontecendo. E, se Deus quiser, na sexta-feira vai acabar. Bom, mas para a gente fechar aqui o nosso vídeo, vamos dar uma olhada na rodada do Campeonato Paulista e também na classificação atualizada, artilharia, assistência, enfim, fazer um panorama rápido do Campeonato Paulista. A rodada do Campeonato Paulista começou com o Novo Horizontino 2, Guarani 0 e o Capivariano vencendo a Portuguesa 1-0. Como a gente falou, na quarta-feira o Primavera meteu 3-1 no Mirassol, lá em Indaiatuba. O Palmeiras venceu o Santos por 1-0 e a Ponte Preta perdeu para o Velo Clube 1-0. Então, na quinta-feira, hoje, às 19 horas, tem Botafogo e Noroeste de Bauru. Às 19h30, Bragantino e Corinthians. E fechando a rodada às 21h45, no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Classificação atualizada do Campeonato Paulista na segunda rodada. Lembrando que a gente só está contando aqui os jogos até quarta-feira. Tem o Palmeiras na liderança com 6 pontos. O Primavera é o segundo colocado com 4, o mesmo número de pontos do Velo Clube. Em quarto lugar, o São Bernardo, adversário do São Paulo, nesta quinta-feira tem 3 pontos. Aí tem uma série de times com 3 pontos. Corinthians, Mirassol, Novo Horizontino, Bragantino, Santos e Capivariano. Em 11º lugar, o Botafogo tem apenas 1 ponto, mesmo número de pontos do Guarani. E aí começa os times que ainda não pontuaram na competição. O Noroeste é o 13º, a Portuguesa 14º, São Paulo 15º e a Ponte Preta 16ª colocada. A artilharia do Campeonato Paulista tem Echaporã, do São Bernardo, com 2 gols. E aí uma série de jogadores com gol aí. A gente destacou o Gustavo Henrique, o John, José Aldo, Luigi e o Tassiano. As assistências do Campeonato Paulista tem o Rômulo, aquele lá mesmo, ex-Palmeiras, que está de volta onde? No Novo Horizontino, e tem 2 assistências no Campeonato Paulista. Aí uma série de jogadores com assistência, o Roleiser, o Juninho, o Igor Vinícius, o Flaco Lopes e o Pará do São Bernardo. Bom, é isso, torcedor de São Paulo, atualizado aí as principais informações de São Paulo e São Bernardo, que jogam às 21h45 hoje no estádio do Morumbi. E novamente fica o convite para que você acompanhe com a gente. Eu estarei lá na Futemais narrando direto do Morumbi, São Paulo e São Bernardo, às 21h45. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês consigam assistir e ficar lá na audiência, abaixo o som da TV e vem torcer com a gente, beleza? Bom, que o São Paulo consiga fazer um bom jogo, se recupere na temporada, né? De novo, importante, o dia 16 de janeiro é um dia importantíssimo para a história do São Paulo, para a descontinuidade desse malefício que tem sido, que foi essa gestão, e que o São Paulo comece aí uma nova era. Eu, como falei aqui, eu vou defender, para mim o Júlio Casares é só o primeiro passo da mudança radical que tem que acontecer no São Paulo, mas precisamos tirar ele de lá, acho que esse é o primeiro ponto. Agora tem que evoluir outros passos aqui, e a minha principal luta vai ser para separar o futebol do clube social, né? Aí, quando isso acontecer, eu vou estar mais tranquilo, e aí espero que uma empresa assuma o futebol de São Paulo e profissionalize ele, porque o São Paulo é uma potência e tem que voltar para o lugar que ele nunca devia ter saído, que é o maior clube da América do Sul, com certeza. Beleza? Então espero vocês amanhã. Obrigado para quem chegou até aqui. Quem puder, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, que é muito importante para que cada vez mais a gente chegue a mais São Paulo. E também, você que se inscreveu, clica no sininho lá para que você seja notificado a cada novo vídeo, beleza? Nos vemos então à noite. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.